Vamos juntos, então, abrir a palavra do Senhor em Mateus 15, verso de número 21. Preciosa palavra do Senhor. Quero ler na NVI. Quero pensar sobre uma mãe resiliente. Estamos no mês da família, estamos sendo muito abençoados pelo Ministério da Família, e a palavra do Senhor nos diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Da minha filha, que está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém, queridos? Me permita ler no Evangelho sinótico, que é Marcos, capítulo de número 7, o verso de número 28, 29 e 30. O Evangelho de Marcos, nós chamamos na teologia de a fonte querigmática. Querigma, a fonte da proclamação. Então, através de Marcos, a partir dele, todos os outros evangelhos, Mateus, Lucas, até João, copiaram desta fonte querigmática que é Marcos, uma fonte proclamadora. É um evangelho mais conciso, mas eu preciso ler um detalhe dessa história que só encontramos em Marcos. Embora sejam evangelhos sinóticos, a gente só encontra essa porção em Marcos, e em Marcos 7, 28 diz assim: ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa, encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já havia deixado. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosíssima, grandiosíssima, poderosa palavra do Senhor Jesus. Amém? Uma mãe resiliente. Quando você pensa em resiliência, a palavra resiliência é uma palavra tirada da física, uma palavra que diz respeito a esticar, diz respeito a você estender algo até o último momento, até o último laço, até o último ponto. A física vai trabalhar a resiliência como sendo esse ponto de partida que estica. Muitas vezes é exatamente isso que nós sentimos na vida, nós sentimos na família, nós sentimos em meio às lutas, em meio às dificuldades, estamos sendo esticados. As lutas vêm, algumas nós procuramos, algumas nós somos os causadores delas. Algumas lutas que você enfrenta hoje como consequências de tudo aquilo que foram as suas decisões, foi você quem optou, foi você quem decidiu. Algumas outras vieram sobre você, você não teve nenhuma governança, nenhuma gerência sobre aquilo que veio sobre você. De repente, uma enfermidade abateu a sua família. De repente, algo veio sobre o seu filho. De repente, você foi mandado embora inesperadamente do seu trabalho. E aí você teve surpresas na vida. De repente, você descobriu algo que não queria descobrir. Algo que veio sobre a sua casa, sobre o seu lar. E isso
desestabilizou a sua vida, desestabilizou seus sonhos, seus projetos, seus alvos de vida. Assim aconteceu na casa dessa mulher, uma mãe que teve uma filha. A Bíblia chega a dizer que era uma filhinha. Quando a Bíblia fala assim, filhinha, está dizendo que é, na cultura judaica, uma menina de aproximadamente 9 a 11 anos, por aí, uma junior, era uma filhinha. O máximo que ela fosse uma adolescente. Portanto, essa mulher era da região de Tiro e Sidom. O mapa que nós vamos ver aqui nos mostra que Jesus ele vai sair das cercanias de Israel, da parte de Jerusalém, e ele vai lá para o norte, onde ele chega a Tiro e Sidom. Essa parte ali é conhecida atualmente como Líbano. Um lugar, queridos, que foi tido pelos israelitas, pelo povo de Deus, como um lugar onde o povo teve uma certa rejeição aos que eram de Tiro e Sidom. Por quê? Por qual razão? Porque nos dias lá do profeta Elias, nós lembramos do profeta Elias e nós vamos nos lembrar de um período da história. Nós estamos indo lá para 2 Reis, capítulo de número 18 e capítulo de número 19, quando os reis começaram a intercambiar. O rei de Tiro e Sidom, Etibaal, começa a intercambiar com os reis de Israel. E Israel sempre produziu muito cereal, muito cereal. Sempre foram produtores de cereal. Só que lá em Tiro e Sidom, naquela região do Líbano, se produzia muito o quê? Madeira. Então os reis começaram a trocar. Nós enviamos para você o cereal, você envia para nós a madeira. Só que se parasse aí, tudo bem. O problema do povo de Israel é que esse intercâmbio não parou aí. E aí, tanto o rei de Israel, quanto o rei de Tiro e Sidom, daquela região, começaram a fazer acordos políticos. E como não bastasse, o rei de Tiro e Sidom, então disse: agora eu vou oferecer a minha filha para se casar com um dos filhos de Israel. E quem era a filha do rei de Tiro e Sidom? Nada mais, nada menos do que Jezabel, que vai se casar com Acabe, que era do povo de Israel. E ali começa, queridos, um cenário triste, difícil para a história do povo de Israel, porque este casamento de alguém que era de cananeias, de cananeus, da herança cananeia, aonde Josué, quando no período que ele foi conquistando algumas partes lá de Canaã, ficou sem ser conquistado, e aquele povo foi ficando ali, e aquele povo vai crescendo, aquele povo vai tomando proporções maiores, vai crescendo, até que os remanescentes ficam lá. É interessante olhar para a história bíblica através dessas lentes e perceber, queridos, que quando nós entramos em alguns territórios para demarcar e requerer este território como um território do Senhor, a obra precisa ser completa. O que você tem na sua casa que talvez seja algo que você ainda não conquistou? Talvez seja algo dentro da sua família que você ainda não se apropriou. Talvez, querido, seja o coração do filho, talvez seja o coração do marido, talvez seja o relacionamento de um casal, talvez seja, querido, alguém dentro da sua casa que ainda parece ser mais cananeu do que israelita. E nós começamos então a perceber que o povo de Israel, ele tem uma resistência a estes que eram do norte, Tiro e Sidom, a região do Líbano. Mas Jesus, graças a Deus, porque Jesus, ele vai ao lugar onde tem pessoas que não prestam.
É por isso que você está aqui hoje, louvado seja o nome do Senhor. Porque um dia Jesus foi a um lugar onde tinha pessoas que não prestavam. E o Senhor foi até você e restaurou você. E hoje você pode dizer, eu sou uma nova criatura. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor, porque Jesus vai a Tiro e Sidom. Foi Jesus quem teve o movimento de ir. Não foi essa mulher apenas que vai se encontrar com ele. Jesus vai para aquela região e quando Jesus chega, essa mulher, ela faz uma declaração, querido, que me encanta, porque ela chega já prostrada, ela já chega curvada, ela já chega num estado de humilhação, e ela vai dizer para Jesus assim, filho de Davi. A expressão filho de Davi, Senhor, era uma expressão usada só para quem era das regiões de Israel. Você já tentou enganar Jesus com a sua oração algum dia? Você já tentou fazer uma oração que fosse uma oração bonita? E quando você começou a orar, você percebeu que você não estava ligado no Espírito e Deus não aceitaria aquela oração? Já começou a orar e de repente você percebeu que o seu Espírito não estava ligado em Deus? Quem se identifica nessa noite? Os pecadores. Vamos abrir o confessionário aqui nessa noite. Levanta a sua mão se você se identifica. Eu sou o primeiro. Daqui não tem legalismo. Muitas vezes nós tentamos surpreender Deus. Outro dia eu estava num lugar e o irmão começou a orar, e ele falou, estamos genuflexos na tua presença, Senhor. Como se Deus olhando aquelas palavras bonitas e falando assim, meu Deus, o que você está querendo comigo? Eu conheço o teu coração, eu conheço você, não adianta querer me enganar, eu conheço você na intimidade. Essa mulher vem assim, e as atitudes de Jesus com essa mulher me encantam também, mas mais do que as atitudes de Jesus, nós temos que reconhecer que essa mulher é uma mulher resiliente, que essa mulher é uma mulher imparável, que essa mulher, nem o próprio Deus, com a atitude silente, conseguiu parar um coração determinado a alcançar aquilo que o próprio Deus tinha para ela. Eu imagino, queridos, que muitas vezes Deus permite o silêncio na sua vida, e aí talvez você esteja nessa noite passando por um profundo silêncio, aquele momento que o céu está blindado, aquele momento que o céu está de bronze. Você ora, pede a Deus, mas parece que Deus não vem com um sinal. Alguém se identifica nessa noite? Você ora, você pede, você clama, você ora, você faz jejum, mas parece que a resposta não vem. E nós vamos perceber essa atitude do nosso mestre, o nosso mestre intencional que é Jesus, o nosso Senhor. Mas não foi assim que essa mulher sonhou com a sua família. Não é assim que você sonhou com o seu lar também. O dia que essa filhinha, a quem ela atribui, minha filhinha está completamente endemoniada. Não foi assim quando aquele bebê veio para o colo dessa mãe. Imagina comigo, queridos, ela toma esse bebê no colo, ela amamenta esse bebê e ela não esperava que o sonho viraria um pesadelo. Essa mulher não esperava que aquilo que era o sonho, o ideal de toda mulher, ter uma família onde tudo é uma realização, é uma satisfação, viesse por água abaixo. Você quando se casa, você quando tem uma família, você não sonhou, não projetou que o seu lar viesse assim, de mal para pior. E essa mulher, ela se apresenta a Jesus. Sabe, quando eu orava e li esse texto, o Espírito Santo falou para mim assim, onde está o marido dessa mulher? Onde se encontra o pai? Porque geralmente nas histórias bíblicas nós vemos muitos homens indo até Jesus. Mas parece que essa história é mais uma das histórias bíblicas de uma mulher anônima,
de uma mulher que tinha o estigma de ser uma mulher cananeia, mas que o marido não aparece. Uma metáfora da omissão, uma metáfora de muitos homens que hoje são ausentes na paternidade, na hombridade, não são homens que se posicionam frente ao seu lar. E me parece que essa mesma história se repetiu, porque houve um outro momento que a mulher sunamita tem um filho. Ao ter o filho adoece, o pai diz: vai lá falar com a sua mãe. Vai lá falar com a sua mãe. Uma transferência. Quantas vezes nós estamos sempre transferindo: não é comigo, esse problema não é meu. Nós nos fazemos de bobo. Mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua mente, Deus conhece os seus pensamentos, Deus nos conhece. A Bíblia chega a dizer no Salmo de número 139, que a palavra ainda não chegou à boca, e o Senhor já a conhece toda. Tal pensamento é sobremodo excelente para mim, eu não posso atingir. Quando eu era uma substância informe, o Senhor já havia escrito no teu livro todos os meus dias. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim tu colocas a tua mão. Esse é o seu Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Mas vamos ver, queridos, aqui algumas perguntas que são importantes quando eu leio esse texto. Como estão as coisas que você gerou? Aqui nesse caso, essa mulher tem uma filha que está com um problema dentro de casa. Ela deixa o problema dentro de casa e vai atrás de Jesus. Talvez seja a sua questão. Você deixou o problema lá e veio para aqui. Como está o seu casamento? Como está o seu lar? Como está a sua maternidade? Como estão os relacionamentos dentro da sua casa? É uma boa pergunta para a gente fazer. Talvez você veio para cá, querido, mas tem alguma coisa lá dentro da sua casa que ficou fora do lugar. Como está aquilo que você gerou? E um processo de libertação precisa acontecer. Jesus vai para aquele lugar. Eu acredito, queridos, que até os discípulos não acreditaram que Jesus foi para Tiro e Sidom. Os próprios discípulos ficaram questionando: mas como que pode? A atitude dos discípulos com essa mulher é assim: mande-a embora, não importune o mestre. Sempre haverá alguém na sua história que vai te tratar com indiferença. Às vezes parte de dentro da própria igreja, às vezes parte de dentro da própria família. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nunca tratou você com indiferença. Sabe como a Bíblia te chama, meu amado? A Bíblia te chama de menina dos olhos de Deus. Fala para o seu irmão assim: você é um meninão dos olhos de Deus. Fala para ele: você é um queridão dos olhos de Deus. Você é uma menina dos olhos de Deus. A indiferença não parou essa mulher. Muito interessante. O que é que você deixou em casa? Como está a sua casa? Como está o seu filho? Como está a sua filha? Como está o seu casamento? Como estão os relacionamentos dentro da sua casa? Como está o diálogo dentro da sua casa? Como que está a conversa dentro da sua casa? Como está o serviço dentro da sua família? Eu quero crer que os filhos hoje lavaram as louças para as mães. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero crer que essa semana vai ser uma semana tão abençoada na sua casa. Sabe o que vai acontecer? O seu filho vai acordar e ele vai arrumar a cama dele antes de ir para a aula. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquelas coisas que ficam assim, jogadas para o lado, na cama, tênis para um lado, coisa no banheiro? Avivamento do Senhor na sua casa, meu irmão. Deixa Deus fazer uma obra, porque o seu quarto,
Aí eu vou falar como psicólogo. O seu quarto é uma representatividade do seu mundo interno. Se algo está desorganizado, fala muito de você. Fala muito de quem você é. A sua organização fala de você, a sua desorganização fala de você. E aí, queridos, quando nós nos voltamos para esse texto, eu quero pensar no primeiro princípio, à luz dessa palavra. Mais importante do que o que você deixou em casa, é com quem você veio se encontrar nessa noite, Jesus Cristo de Nazaré. Mais importante do que o que aquela mulher deixou dentro da sua casa, foi com quem ela veio e foi se encontrar. E aí eu começo a olhar para a situação dessa mulher. Ela era uma mulher cananeia, ela era uma mulher, queridos, que tinha um estigma, ela não tem um nome, ela era uma mulher grega, ou portanto ela era uma mulher pagã. Ela era uma mulher que não tinha as promessas de Abraão sobre ela. Você quer uma coisa pior para a sua vida do que você continuar andando fora das promessas de Abraão sobre a sua vida? Talvez, querido, seja a sua história. Você frequenta igrejas, você vai aos cultos, você ouve palavras, você adora, você faz até coreografia, você levanta suas mãos na hora da adoração, mas você ainda não é um filho da descendência de Abraão. Talvez você esteja aqui, mas o seu coração, na segunda-feira, se desconectou do Senhor, porque aí é o que? É dinheiro, são as suas coisas. E parece que a gente pede a Deus licença na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Aí quando entra o final de semana, a gente entra num modo on. Vamos nos ligar, porque agora eu tenho que ir à presença do Pai. Mas segunda-feira, o máximo que você fala para Ele é assim: oi? Aí Deus está chamando você nessa noite falando assim: cadê aquele homem? Cadê aquela mulher que me busca? Cadê aquele homem que chora? Aquele homem que adora? Aquele homem que tem uma palavra de bênção para a família? Aquele homem que toma as mãos da família e diz assim: família, é o seguinte, nós estamos enfrentando uma crise, uma luta, e nós não podemos ficar nessa situação, e nós temos uma solução, apenas uma solução. Essa solução é Jesus Cristo de Nazaré. Deus espera da nossa geração, amados, homens e mulheres assim. Eu me lembro da minha luta para orar, porque eu já era pastor e não conseguia ter uma vida de oração. Eu orava 5 minutos, orava pela África, orava pelos pastores, orava pela igreja, pelas ovelhas, pelas enfermidades, orava por todos. Quando eu olhava no relógio, 5 minutos, alguém se identifica nessa noite? Até que Deus disse para mim: eu quero você para um nível mais alto. Eu vou te usar, eu quero te usar, mas eu preciso que você, seja mais íntimo meu. Eu quero que você seja mais próximo. Eu tenho segredos para destilar no seu coração, e os segredos do coração de Deus é para os íntimos. Foi aí que eu comecei a comer a palavra e orar a palavra. Faça isto nessa noite. Comece hoje a orar a palavra. Como que eu faço isso? Comece por um versículo. Comece pelos Salmos. Comece a ler. Tem muito tempo que você não lê a palavra. Na verdade, tem muito tempo que você não abre a palavra. Tem muito tempo que você não tem intimidade com a palavra. E Deus está chamando a nossa geração para não termos uma família amaldiçoada. Essa mulher tem uma outra característica aqui, queridos. Ela tem agora uma família amaldiçoada. Ela tem um problema dentro de casa. Tem muitos anos que ela não sabe o que é adorar. Ela não conhece a adoração. Ela é cananeia. E agora ela tem que lidar com um problema.
de ter uma filha endemoniada dentro de casa. Você pode se colocar no lugar dessa mulher, dessa mãe, sair de casa e falar: eu preciso acorrentar minha filha. Não, eu vou sair de casa, mas eu não vou ter paz para adorar. Eu não vou ter paz, seja qual fosse o Deus dela, eu não vou ter paz. Nossa, eu vou dar um calmante para essa menina. Você já se colocou no lugar dela? Você vir ao templo, mas dentro da sua casa tem algo que está fora do lugar. Assim era a situação dessa mulher. Mas eu pergunto para você e pergunto ao texto nessa noite: essa mulher tem culpa? Há situações, queridos, que vêm sobre a sua família que você não tem culpa. Tem algumas que você tem. E a culpa, eu sempre gosto de dizer que a culpa, até certo limite, ela é muito importante. Porque é através da culpa que você olha, se lê, se vê, se enxerga e vai dizer assim: olha, eu estou errado nisso, eu tenho sido omisso nisso, eu tenho faltado com isso, eu falei assim, eu errei, eu falhei, eu fui omisso, eu não me posicionei, eu não fui o homem de Deus que Deus queria que eu fosse. Eu não fui leal o suficiente. A culpa até certo ponto, ela é muito importante, mas a partir de um certo ponto, ela traz peso. Nessa noite, deixa eu te dizer uma coisa: Deus quer tirar todo o peso da sua vida nessa noite. Aquilo que não é sua culpa. Talvez, querido, essa mulher, ela não teve um marido presente, porque o marido não aparece na história. A cada dia nós temos visto mulheres viúvas de maridos vivos. Não dá uma catucada no seu marido não, porque ele ainda está vivo, amém? Mas eu espero que o Senhor transforme tanto as famílias da PIBJC, transforme tanto as outras famílias a partir de você. Você pode imaginar a extensão que Deus tem a partir da sua vida? Quando Deus te criou, Deus te projetou, famílias e mais famílias serão abençoadas por causa da sua vida. Gerações, gerações e gerações, os filhos dos filhos serão abençoados, porque você decidiu pelo Senhor. Não lance sobre si uma culpa que não é sua. Os resultados que temos tido nos lares, a falta de identidade masculina e até mesmo feminina, por causa da ausência dos pais, não só do pai, a ausência da mãe também. A cada dia nós vamos vendo e os pais perguntam: onde eu errei, onde eu errei, onde eu falhei. Esse pai não aparece na história, esse pai está distante. Pais que muitas vezes foram tão brutos, ásperos, ríspidos, que toda menina, quando ela vai casar, ela pensa assim: eu tenho um ideal de homem. E quando essa menina não tem o ideal de um pai, de um homem, ela não quer casar. Ela vai procurar alguém que seja delicado, que seja amoroso, e muitas vezes aí sim o inimigo se aproveita dessa circunstância para o quê? Apresentar alguém meiga, alguém que vai preencher aquele vazio. Deus quer levantar nessa geração homens e pais presentes nas famílias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que os nossos filhos não busquem um outro homem para preencher a ausência deste pai que deixou essa lacuna nessa história. Que os nossos filhos sejam filhos obedientes, tementes a Deus. Os desafios, portanto, dessa mãe. O desafio da distância cultural. Essa mãe, ela presenciou a distância cultural. Em segundo lugar, ela enfrentou o desafio da solidão. Quantas pessoas estão carentes dentro da própria casa, no meio da multidão? A pior solidão não é aquela dos que se foram. São aqueles que estão presentes no lar, mas se fazem ausentes.
não são prontos, não são dispostos, não são disponíveis, não estão ali, não comunicam, estão mortos, vivos, dentro da própria casa. São mães que muitas vezes já desistiram de orar, mas essa mulher me ensina, mães, que nós precisamos ser resistentes, persistentes, resilientes, insistentes com o Senhor, porque a Bíblia diz: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer levantar mulheres como essa mulher. Terceiro desafio, o desafio do silêncio de Jesus. O texto vai me dizer, queridos, que quando ela vem, filho de Davi, primeiro ela fala curios, e ela vai usar aqui a expressão filho de Davi. O Senhor já identifica: olha, não adianta você querer me enganar, porque eu sei que você não é do meu povo. Aí Jesus se mantém o quê? Em silêncio. O texto nos diz no verso número 23, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Vocês podem acender essa luz ali do fundo para mim, por favor? Jesus não lhes respondeu nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Interessante. E algumas pessoas que estão aqui nessa noite sabem muito bem o que é uma comunicação sem palavras dentro de casa. Os casados que estão aqui nessa noite sabem quando é uma comunicação sem palavras. Sabe quando é? Quando você está com raiva, a pessoa te feriu, a pessoa te machucou, você está com um ódio, uma amargura. Nessa noite nós vamos orar para colocar toda essa amargura no altar do Senhor, para o Senhor curar hoje você. Você sabe o que é indiferença? A pessoa te feriu, te machucou, falou por trás, dentro de casa. Você não quer conversa. E a pessoa passa por você, ela só dá um olhar, aquele olhar assim que já te quebra. Você já teve isso? Aquele olhar que a pessoa olha assim, não estou falando do olhar 47 apaixonado, não. É um olhar de indiferença. Jesus não respondeu nada. Silêncio. Essa mulher vai viver agora essa indiferença. Não adiantava enganar achando que ela era judia, porque ela não era. Somente o Messias tem o poder de vasculhar, perscrutar, olhar, sondar. E a palavra sondar é justamente aquele instrumento que os navios usam como sonda para medir a profundidade. Só Ele pode sondar o coração. E o salmista chega a dizer: vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, sonda-me e me conhece, Senhor. Deus sonda o seu coração nessa noite. E muitas vezes eu entendo que Deus, Ele trabalha no silêncio. Mas como o seu coração que está batendo, sem que você o perceba, assim Deus está trabalhando por você sem que você perceba. Você não pode sentir o seu coração, às vezes você não pode sentir Deus trabalhando, mas a Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então, você tem um Deus que está em silêncio, mas que está trabalhando. E muitas vezes, queridos, um casamento duradouro nos ensina que um olhar representa muito mais do que 1000 palavras. E o silêncio é algo que tem marcado muitas vezes os lares, tem comprometido os lares. Ele não respondeu nada. Mas eu quero crer, querido, que essa mulher tem uma atitude que me encanta, e é aqui que eu quero, junto com você nessa noite, que a gente foque. Primeira atitude, ela identificou onde estava o problema. Ela não tentou culpar outros, ela não tentou uma atitude que não fosse uma atitude para escamotear, para fugir, não.
ela identificou o problema. Qual é a fala dessa mulher no texto? A minha filha está completamente endemoniada. Tem gente que tem um problema, não procura ajuda. Tem gente que tem um problema de saúde e vai protelando. Tem gente que foge dos exames. Meu irmão, você está precisando fazer um exame, um check-up. Você está precisando de ir no médico. Às vezes o problema é físico, não tem nada a ver com o espiritual. Às vezes o problema é emocional e você vai precisar de uma ajuda terapêutica. Às vezes você vai precisar de um remédio químico que vai estabilizar os seus hormônios e você vai virar uma outra pessoa. Saiba identificar qual é o problema, mas não tente espiritualizar tudo, porque nem tudo é por causa do diabo. No caso aqui, o problema dessa mulher eram sim as potestades que estavam algemando essa mulher. A filhinha dela. Segunda atitude, ela não aceitou o estado em que se encontrava. E aí, querido, vem uma inconformação. É o que Paulo vai falar em Romanos 12. Que nós não podemos tomar a forma desse mundo. Um estado de inconformação. Eu não aceito. Você não pode aceitar que... O que você não pode aceitar? Não é determinismo, não. Você não pode aceitar que o seu marido continue com a amante. O que você não pode aceitar? O seu filho que você gestou e gerou, sendo levado pelo inferno. Porque eu disse hoje pela manhã e vou repetir, você não gerou filhos para o inferno, você não gerou escravos, você gerou filhos da promessa que vão herdar os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Onde tem uma mãe geradora de vida aqui, você gerou filhos que vão herdar e povoar os céus. Nós não aceitamos os nossos filhos fora da presença do Senhor, nós não aceitamos. Ela não se contentou. Nós não criamos filhos para viverem nas drogas, nós não criamos filhos para casarem homem com homem, mulher com mulher, nós não aceitamos isso, não é bíblico. Terceira atitude dessa mulher, ela buscou a pessoa certa. Ela vai a Jesus, me ajuda, Senhor. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas aí é muito interessante, porque Jesus ele vai falar, eu não vim, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro não, sem palavras. O segundo não, eu não fui enviado. Só que ela veio, e o verso de número 25 diz, ela porém veio e o adorou. E a palavra grega aqui é proskuneia, é humilhação. É boca no pó. A palavra para adoração aqui é você se colocar no estado mais humilhante. É prostrar-se, é reverenciar, é receber os nãos. É como Jacó, que Deus disse não. E Deus disse para ele não, e ele vai lutando com o Senhor. E aí, aquela luta onde ele se vê como um príncipe que lutou com Deus. A diferença de Jacó foi o quê? Como um príncipe, você lutou com Deus. É uma luta com Ele. Não é contra Ele. A diferença está aí. E quando você entra nessa luta, nesse ringue espiritual, lutando ali, requerendo, dizendo assim, Senhor, eu não saio daqui se eu não for abençoado. Eu sou dessa descendência do Senhor, eu quero ser abençoado. Tudo que essa mulher queria, queridos, vai nos dizer o texto, é que a sua casa voltasse à normalidade. Sabe o que você quer? Sabe o que você mais almeja? Que a sua casa volte a ter o que tinha, paz, comunicação, alegria, fartura, não é de bens,
mas é de amor, é de companheirismo, é de cumplicidade, é de alegria, é o partir o pão sem peso, é você sentar à mesa e dizer assim: vamos conversar, vamos dialogar, é você ir juntinho com a sua esposa, você que é casado, de mãos dadas, orar, ler o texto que Deus te falou, o que Deus está falando à nossa família através dessa circunstância, é você voltar à normalidade. O texto diz, queridos, que essa mulher vai dizer assim para Jesus, quando Jesus lhe dá a terceira palavra: não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Sabe por que Jesus diz isso? Porque os gregos, a cultura grego-romana naquela época era tida como cão, eram cães. Jesus até usa no diminutivo e diz cachorrinhos. As mesas naquela época eram mesas muito baixas. As migalhas que caíam eram migalhas que vinham de uma altura muito baixa. Mas sabe o que eu entendi do Espírito Santo enquanto eu li esse texto? Quando ela vai dizer assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu tenho uma convicção em mim, que essa mulher não queria qualquer pão. A insistência na pessoa de Jesus não era o pão da terra. Porque quem se encontra com Jesus sabe que Ele tem um pão, que é o pão dos céus para o nosso coração. É o único que pode descedentar, que pode alimentar, que pode nutrir, que pode fortalecer a sua alma. Eu imagino, queridos, que essa mulher, quando ela tem um encontro com Jesus, ela diz assim: eu encontrei o pão da vida, eu não posso mais voltar sem me alimentar de Jesus. E ela insiste. E é muito interessante porque o texto que eu li em Marcos 7, verso de número 30, quando ela voltou, você imagina que essa mulher encontrou a filha vindo, andando, correndo. Não seria um The End muito legal? Né? No final dessa história, a moça encarcerada, algemada nos cárceres, sem grades existenciais da sua vida, e ela viesse para encontrar a mãe. Ou talvez, olha o sonho de uma mãe, chegar em casa e encontrar a casa toda varrida, os filhos passaram um pano. É um sonho para qualquer mãe, não é verdade? A louça lavada, tudo no lugar, tirou pó, levantou cadeira, lavou banheiro. Olha que sonho para uma mãe. Lá na sua casa é uma luta para o menino lavar o banheiro, não é? É uma luta para alguém lavar a louça lá. Olha, um sonho. Mas a Bíblia não diz isto. A Bíblia me diz que quando ela voltou, encontrou a filha deitada sobre a cama. Sabe o que o Espírito Santo me disse aqui? Que o que essa mulher queria encontrar na sua casa, que é o seu sonho, é tudo voltando com a presença de Deus. Cama, estabilidade, sossego. Cama pressupõe o sono dos justos. Cama pressupõe descanso. Sabe o que Deus está te dizendo através dessa palavra? Deus tem descanso nessa noite para a sua vida. Feche os seus olhos abaixo da sua fronte, vamos orar ao nosso Deus. A maior declaração de amor que um pai e uma mãe podem fazer para um filho é uma oração, e essa mulher se revela como uma intercessora. Ela vai, ela pede, ela clama: eu não quero a mesa da terra. Talvez, querido, o desejo da sua vida, da sua alma, o maior desejo de um coração aqui nessa noite, não é o alimento da terra. Esse você está farto, esse você já viu que não preenche. Esse é insuficiente para preencher as necessidades do seu coração. Mas o que você precisa? Eu sei o que você precisa. Você precisa de comer da mesa do Senhor Jesus nessa noite.
Sabe qual mesa você precisa? E é o anseio dessa mulher: eu quero comer de uma mesa superior. A mesa, eu quero participar da tua mesa. E quando você se coloca diante do eterno, diante de Deus, diante da presença do Senhor, e você diz assim: eu quero participar da tua mesa, eu quero comer do teu pão, eu quero me alimentar. Se coloque de pé nessa noite, querido, nós vamos orar ao Senhor. Uma mãe que me ensina resiliência, uma mãe que me ensina que a pessoa de Jesus é mais importante do que o que eu deixei dentro de casa. O que eu deixei dentro de casa não é tão importante como a pessoa de Jesus. E talvez você veio: eu preciso que o Senhor, Ele vá lá em casa. Mas o Senhor tem poder, não é para ir na sua casa só. É para você orar aqui e o Senhor fazer a obra lá dentro da sua casa. A mulher é a representatividade de quando você ora em um lugar, não importa o lugar. Essa mulher pediu ao Senhor, e aí Jesus diz assim: vá, seja feito como tu queres. O Senhor preencheu o anseio, o Senhor preencheu a necessidade. O Senhor viu que a fé dessa mulher era uma fé resiliente, crescente, uma fé que cresce, uma fé crescente no Senhor Jesus. Feche os seus olhos, querido. Comece a pensar naquilo que está desorganizado na sua vida. Aquilo que um dia você causou, mas algo que alguém causou também. Seus muros vieram ao chão. A sua estabilidade já não é mais a mesma, a sua confiança não é mais a mesma. Confiar parece algo tão distante, porque um dia você foi alvo de uma ferida. Essa mulher pediu: eu preciso do pão dos céus. E o Senhor olhou para aquela mulher com um olhar de ternura, o olhar da graça, o olhar do perdão, o olhar da misericórdia. Mas você não é da descendência de Israel, mas grande é a sua fé. Quando o Senhor dos céus, Ele vê uma fé assim, que ultrapassa a circunstância, que recebe os nãos, não é possível, porta na cara, você não vai, você não consegue. E aí vem o Senhor e diz assim: o mundo pode não acreditar em você, mas eu acredito, a sua fé vai ser elogiada. E porque essa história foi vivenciada através do Senhor Jesus, ela está sendo contada hoje. Por quê? Uma mulher da mesma forma como você, tinha um problema dentro de casa, mas ela foi a Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite nós queremos a mesa do Senhor Jesus. Nós comemos da mesa do Senhor, porque essa é a única mesa que alimenta. A tua palavra no livro de Apocalipse nos diz que tem uma mesa celestial, tem uma mesa posta para cada um de nós. Nós queremos participar da tua mesa. Você que não participa da mesa do Senhor, e nessa noite está pedindo: Senhor, eu quero participar da tua mesa, eu quero comunhão, eu quero adoração, eu quero me prostrar diante do Senhor, como essa mulher proscuneia, uma mulher que se prostra. Você, querido, que está aqui nessa noite, quer participar da mesa do Senhor e quer dizer: Jesus, eu quero esse alimento que vem do Senhor para a minha vida. Eu reconheço as minhas faltas, eu reconheço as minhas lacunas. Talvez você se veja no desafio da solidão, e eu não queria que você se sentisse assim, mas é um fato, é uma realidade. Mas hoje Jesus vai preencher toda a solidão do seu coração. Creia, você só precisa confiar e entregar e fazer o mesmo que essa mulher fez. Você que é mãe, você não vai voltar para casa sem que os seus filhos se voltem para o Senhor Jesus. Você não vai voltar para a casa celestial. Deus tem promessas para você, mãezinha, promessas de filhos que vão voltar. Ei, o Senhor te diz na palavra: visto que és precioso, digno de honra, eu te amei, darei Etiópia e Sebá por tua vida. Não temas, eu sou contigo, trarei a tua descendência de volta para o caminho do Senhor. A palavra de Deus tem uma profecia ao seu coração.
Então diga isso para Deus: eu quero participar da tua mesa, eu preciso dessa mesa, Pai. Ah, Senhor, venha, eu quero voltar e quero encontrar a minha casa, o meu lar no processo da normalidade. Senhor, tem algo que está disfuncional, algo que o inimigo veio e arrancou a alegria, arrancou a paciência, arrancou a humildade, arrancou o serviço da minha casa. Mas eu quero tudo no lugar, Senhor. Eu preciso de uma casa onde o Senhor promete a mim uma vida abundante.